Liras, de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga para o vestibular da UFPR. A intenção desse vídeo é facilitar a tua leitura deste livro, que é um verdadeiro arsenal poético, uma ode ao amor, mas também uma reflexão sobre o arcadismo. Então, para a gente poder começar a falar de Tomás Antônio Gonzaga e de Marília de Dirceu, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que foi o arcadismo, quais as características do arcadismo. Depois eu vou apresentar para você algumas liras, vou fazer a leitura de algumas delas e te mostrar como, muito provavelmente, o vestibular vai te cobrar a leitura desse livro, que em alguma medida pode ser um pouco meloso, muito idealizado, e é justamente isso que ele é. Se você vai fazer a leitura para o vestibular, a minha recomendação é que você faça a leitura aos poucos. Coloca o livro ali do lado da tua cama, ou no meio da tarde, por exemplo. Vai lendo ele aos pouquinhos. Leia uma lira, duas talvez por dia. Vá fazendo as anotações das características que já vou te passar. E aí você vai se apropriando deste texto, que é um dos principais textos de literatura brasileira, literatura portuguesa talvez, e é um dos textos que vão fundar aqui o que nós podemos inclusive chamar de pré-romantismo. Para a gente entender o que nós temos aqui em Marília de Dirceu, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que foi o arcadismo, ou o período neoclássico. Ou ainda você vai encontrar a denominação setentista. Por que setentista? Porque ele aconteceu nos anos de 1700. A gente vai ter um período razoavelmente curto, que vai ser a transição do barroco, da escola literária artística barroco, para o romantismo. Então você pode encontrar todas essas denominações para o arcadismo. E o que é então efetivamente o arcadismo, já que a gente conseguiu delimitá-lo aí no tempo? Estamos falando aí dos anos de 1700. O arcadismo foi um movimento artístico que tentou voltar à Arcádia. Arcádia, uma região da Grécia, e que vai sugerir para a gente, então, esse ideal grego, essa volta ao que era o idealismo grego. E por que eles fazem isso? Porque o arcadismo ele está pautado no iluminismo. Então a gente precisa considerar todo um movimento sócio-histórico. Afinal de contas, a literatura, em sendo uma arte, ela vai ser permeada pelo que está acontecendo no contexto histórico e social. Naquele momento a gente está vivendo a separação da igreja e do Estado, então quando eu preciso resolver alguma pendenga, alguma questão, eu não vou mais buscar essa resolução na igreja, vai ter o Estado de Direito, as leis estão sendo consolidadas, a gente vai ter uma ascensão dessa burguesia, essa burguesia que tem aí um valor econômico, e ao mesmo tempo a gente está caminhando para a Revolução Francesa. Então percebam que nós estamos aqui num momento de grande ebulição em que não mais será Deus, a igreja, será o centro do universo. Agora a gente começa a pensar no homem pelo homem. A gente vai ter aqui os ideais racionalistas. Então, para-se com aquele movimento do barroco, para-se um pouco forte, né? Mas a gente vai deixando de lado aquele movimento do barroco em que você tem uma submissão muito grande ao que é divino, ao que é espiritual, ao que é etéreo, e a gente começa a colocar, então, em evidência os sentimentos humanos. Outro aspecto bem importante do arcadismo é a gente considerar duas expressões. Eu vou buscar duas expressões aqui que são bem comuns, o pessoal até utiliza muito para fazer tatuagem. Uma delas é o carpe diem. Então, este é o momento em que o carpe diem, lá de Horácio, ele vai chegar na sua potência máxima. Porque a intenção aqui é que o homem, que o ser humano, aproveite efetivamente o momento, viva aquele momento. Porque nós estamos no momento em que a teoria principal é o racionalismo. Então, se o homem vai acabar, se eu vou morrer, o que eu tenho que fazer da minha vida?
eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que aproveitar o momento. Outro fator importante aqui são as correntes filosóficas do Epicuro, do epicurismo. Então, que até é um pouco distorcida no momento em que nós estamos, né? Mas naquele tempo, lá em 1700, a filosofia epicurista, ela era muito considerada pelos artistas, justamente porque a natureza do homem deveria ser aproveitada para a sua felicidade. Então é a busca da felicidade. Outra frase importante também, que talvez vire tatuagem aí do povo, é o fugere urbem, que é o fuja da cidade, vá para o campo. Então, se a gente considerar todos esses elementos em efervescência, esse racionalismo, esse olhar para o homem pelo homem, observar que a felicidade está no homem, nós vamos ter então um movimento artístico que vai também usar esses conceitos. Então, o arcadismo, ele vai ser um movimento que vai primar pela natureza, pelo bucolismo, pelo pastoril, deixar a cidade e ir para o campo. A gente pode até pensar naquele meme, eu não sei se é meme ainda que fala, mas a menina lá que vai prestar o vestibular e... Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Era justamente isso que eles estavam propondo. Era esse movimento de deixar a cidade, deixar os bens materiais, deixar tudo o que for excesso. Lembra que nós estamos largando o barroco, então eu vou deixar tudo que é excesso para me conectar apenas à natureza e eu vou ser feliz na montanha, um amor e uma cabana. Só que, gente, isso tudo é absolutamente artificial. Por quê? Porque ninguém aqui é pastor, ninguém aqui vai deixar a cidade, nenhum dos artistas, inclusive o senhor Tomás Antônio Gonzaga, não deixou a cidade, não foi ser pastor de ovelhas, mas o idealismo do pastor de ovelhas, daquele que deixa a cidade, que senta na relva com a sua amada e eles ficam ali a contemplar a natureza, esse ideal, ele está na arte que foi produzida pelo arcadismo. Então, toda vez que você encontrar algum texto que remeta ao arcadismo, que fale do arcadismo, que esteja baseado no arcadismo, pense em bucolismo, natureza, sem exageros, é tudo mediano. Inclusive a palavra mediocridade vem desta época, você não precisa ter nem mais nem menos, você precisa estar no médio, porque se você for mediano, se você tiver uma vida simples, que lhe dê tudo aquilo que você precisa, você vai ser feliz. Então, considerando tudo isso, a gente vai então entrar efetivamente nas liras para Marília de Dirceu. E aí tem um aspecto da biografia do senhor Tomás Antônio Gonzaga, que inclusive Ferdinand Denis diz o seguinte: para que se possa compreender a poesia de Gonzaga, é necessário conhecer a vida do poeta, pois é poesia feita com amor e inalterável amor. Inalterável, vírgula. Se você ficar aqui até o final desse vídeo, se você curtir esse vídeo, se você se inscrever no canal, eu vou te contar por que esta frase aqui, inalterável amor, é bem equivocada. Por que a gente precisa conhecer um pouco da biografia do Tomás Antônio Gonzaga? Porque Marília de Dirceu, ou Liras para Marília de Dirceu, é um poema que se imagina inspirado em sua vida. Seria, então, autobiográfico. No entanto, se a gente levar em consideração que ele não foi pastor, e sim, na verdade, ele foi um jurista, ele foi advogado e ele foi juiz, a gente acaba percebendo que aqui há uma idealização. Então, alguns aspectos das liras estão diretamente ligados à vida do Tomás Antônio Gonzaga. No entanto, não tomem a vida dele como uma referência direta para a construção desse eu lírico. Então vamos separar duas situações. O que é o eu lírico e quem é o autor da obra? O autor da obra é Tomás Antônio Gonzaga, nascido no Porto, 1744, vem para o Brasil muito jovem, ele perde a mãe logo nos primeiros anos e vem para o Brasil
passa uma temporada com o pai no Recife. O pai era um homem de posses, era um homem de direito e, portanto, ele fica esse tempo ali. Vai então de volta para Coimbra. Lá ele vai estudar, também vai ser um advogado, vai ser um jurista, um homem de leis, porque era isso que se fazia na época, né? Qualquer pessoa que tivesse o mínimo aí de dote artístico, de escrita, ele acabava enveredando para o lado do direito. Eram as faculdades que existiam, ou a pessoa fazia direito, ou fazia uma medicina, ou alguma das engenharias. Então, ele acaba se especializando no direito e na escrita. Ele passa a juventude em formação lá em Coimbra e depois ele volta para o Brasil, onde ele vai se estabelecer em Vila Rica, cidade que hoje a gente conhece como Ouro Preto, em Minas Gerais. Contexto histórico: nós estamos fazendo a transição da capital da colônia de Salvador, da Bahia, para Minas Gerais, por conta da extração do minério que estava acontecendo ali naquele momento. E ele então vai viver em Vila Rica, vai viver em Ouro Preto. Ele já era um homem adulto, ele já era um homem com mais aí de 35 anos, e ele então tem até alguns poemas, né, se você pesquisar aqui vai encontrar, alguns poemas que vão narrar então a sua paixão por Maria Doroteia. Maria Doroteia vai ser a musa inspiradora de Marília de Dirceu. Então imagine você que, levando em consideração as características do arcadismo, ele vai idealizar Dirceu, esse eu lírico, que está apaixonado por Marília, este personagem com o qual ele vai entrar em diálogo, mas esse amor, esse romance vai ser baseado aí na sua vivência amorosa com Maria Doroteia. Maria Doroteia era uma jovem. A gente acredita que, pelos dados oficiais, ela devesse ser pelo menos aí 18, 20 anos de diferença mais jovem do que ele. E diz a lenda, então, que não é tão lenda assim, a casa tá lá, a janela tá lá, a gente consegue visualizar isso aí em loco, lá em Ouro Preto. Da casa dele há uma janela em que ele avistava a janela ou a casa de Maria Doroteia, e ele encanta-se por essa moça então. Só que, em ela sendo muito mais jovem que ele, e sendo, sim, uma menina filha de família rica, o casamento não era muito bem aceito. Então demorou algum tempo até que ele conseguisse convencer a família de que ele era um bom pretendente, de que ele seria um bom esposo, um bom marido. E então, em um período aí de mais ou menos aproximadamente 3 anos, eles vão ficar noivos e às vésperas do casamento ele vai ser preso. Corte. É preciso considerar que naquele momento o Tomás Antônio Gonzaga era amigo de uma turminha ali que estava querendo a independência do Brasil. Mesmo ele sendo português, ele já percebia ali que havia algo que não estava muito certo, que o Brasil estava sendo de alguma forma surrupiado, não estava sendo considerado o país que poderia vir a ser. É o que nós vamos conhecer como Inconfidência Mineira. Então, sim, ele se reunia com os inconfidentes, ele fez parte da Inconfidência Mineira, e às vésperas do casamento, ele vai ser então preso, e aí então a gente vai ter esse movimento trágico na vida do Tomás Antônio Gonzaga. Levem em consideração, pessoal, o livro está dividido em 3 partes. E aí aqui também é um aspecto que a gente tem que considerar da biografia do Tomás Antônio Gonzaga. A primeira parte, as primeiras liras, são 33 liras, ele vai escrever num momento de grande apaixonamento pela Maria Doroteia. Então tudo que a gente vai visualizar aqui, eu já vou mostrar para você isso, tudo que a gente vai encontrar aqui nessa primeira parte é o auge do arcadismo. Todas aquelas características que eu já mencionei, do convívio com a natureza, do bucolismo, da idealização, dessa vida mediana, desse carpe diem, tudo isso vai estar muito bem explorado nas primeiras liras. Eu acho que eu não falei. Lira é um instrumento musical que acompanha o poeta. É um instrumento, inclusive, que é da Grécia Antiga, é um instrumento latino que era muito utilizado para acompanhar a leitura dos poemas, para dar o ritmo, para dar essa canção para os poemas. Então, a primeira parte das liras, dos poemas que podem ser acompanhados com esse instrumento, eles vão apresentar o casal, vão apresentar Marília e Dirceu, ou Dirceu e Marília, vai apresentar esse amor e vai apresentar toda essa idealização
do amor naquele momento ali em que a arte era Arcade. A partir do momento em que ele vai para a prisão lá na Ilha das Cobras, o que acontece? A gente vai ter uma segunda parte, que tem aproximadamente 38 poemas, há alguns poemas que depois vão ser incorporados, há outras liras que serão incorporadas a esse trecho, e aqui a gente já vai ter o que nós podemos falar de pré-romantismo. Então ele já está falando aqui desse amor que não deu muito certo, que foi impedido por alguma questão de se concretizar, de se realizar, certo? A terceira parte, aí ela já é bem mais confusa, porque a gente vai ter 9 liras, 15 sonetos e uma ode. E, em tese, ela foi escrita no exílio. Vamos voltar para a biografia do autor. Ele foi preso às vésperas do casamento. Ele nega até os últimos instantes ali da decisão, da sentença que ele vai ter que cumprir. Ele nega que tenha feito parte do grupo dos Inconfidentes, mas é algo que não é verdade. Ele realmente fez parte, há comprovação disso. Inclusive, pelos seus escritos, a gente vai ter um poema satírico chamado Cartas Chilenas. Nesse poema, nessas cartas, ele não está falando do Chile, ele não está falando de Santiago, ele está falando do Brasil, mas ele vai usar esse subterfúgio para falar das situações que estão acontecendo, para denunciar, entre aspas, o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, não dá para confundir, e é importante aqui a gente levar em consideração, não dá para a gente confundir o estar entre os Inconfidentes, o fazer parte dos Inconfidentes, com o fato dele ser escritor. Ele não era um escritor panfletário, ele não era um escritor de denúncia. Ele era um escritor de liras, de poemas de amor, certo? Sabendo disso, então, a gente vai ter o último momento da vida dele. E é aqui que o nosso amigo Ferdinand Denis, que diz que o amor é poesia feita com amor e inalterável amor, é aqui que ele se equivoca. Por quê? Tão apaixonado que Tomás Antônio Gonzaga era por Maria Doroteia, que não podia viver sem ela, passou 3 anos esperando para casar com ela, e chegou no momento ali de casar, não aconteceu, foi preso, sofreu, a gente vai ver aqui o quanto ele sofreu, ele chega a sonhar com ela lá na prisão, e aí quando ele acorda, ela não está mais ali, oh meu Deus, onde ela foi parar? Pois bem, ele teria sido condenado à pena de morte, foi o que aconteceu com o Tiradentes, né? Isso é fato histórico, feriado e tudo mais, por conta do Tiradentes, mas ele, como negou até o fim que tivesse feito parte desse grupo, e como ele era um homem das leis de direito, de posses, nascido em Portugal, então ele era português, a gente até pode dizer que, oxa, mas ele viveu no Brasil, ele se apaixonou no Brasil, mas ele era português, ele teve a pena dele comutada em degredo, em exílio. Mas não fique você pensando aqui que ele viveu no exílio, em degredo, assim, sofrendo, passando fome, sem emprego, sem nada. Ele vai para Moçambique, e lá em Moçambique, 1 ano depois de chegar em Moçambique, ele vai se casar com Juliana Mascarenhas. E vamos levar em consideração que Maria Doroteia era jovem e rica? Pois bem, Juliana Mascarenhas era jovem e rica. Ele chega lá como juiz, ele está em exílio, ele não vai mais poder voltar para o Brasil, mas ele chega lá como juiz, ele vai receber vários cargos, porque afinal de contas nós estamos em pleno momento em que Portugal é um grande império, Portugal tem colônias espalhadas pelo mundo inteiro. Então é ali que ele vai se estabelecer. E como ele é português, ele só não pode ficar no Brasil querendo libertar o Brasil, querendo tornar o Brasil independente. Mas ele pode ser um homem aí de muita responsabilidade em Moçambique. Então ele vai para Moçambique. Ali então ele se casa com a dona Juliana Mascarenhas e termina sua vida ali. Então, o que eu digo aqui sobre as liras de Marília de Dirceu? A gente deve ler isso aqui não como um elemento autobiográfico. A gente não pode reduzir esses poemas à autobiografia do senhor Tomás Antônio Gonzaga. O que a gente tem que fazer aqui é observar essa obra dentro da sua relevância estética. Então, você que vai fazer o vestibular, que ainda não se inscreveu no canal, que ainda não deixou o like, gentileza, né? Você chegou até aqui, pessoal, então vamos deixar o like aqui para a professora. Você que vai fazer o vestibular e que talvez esteja olhando para esse texto, que lá o teu professor de 2º ano do ensino médio passou e você, ai, será que, meu Deus, tenho que ler isso? Tem que ler sim, gente. Por quê? Porque é uma obra de arte
Isso aqui tem contornos estéticos que vão delimitar a escrita dos próximos textos, por exemplo, os textos românticos. Aqui a gente vai conhecer uma estratégia estética que permite que o autor fale de natureza, de bucolismo, de idealização, de retomada dessas questões mitológicas. A gente vai ver o Cupido aqui, que vocês, né, mais jovens, vivem fazendo aí os trotes de 12 de junho. Aquela figura do Cupido, ela está descrita aqui. As setas do Cupido que atingem a Marília nos prados, está descrito aqui. Então é importante que a gente conheça essa obra, não só pelo caráter biográfico de Tomás Antônio Gonzaga, mas sim como um objeto estético, certo? Vamos ao texto, então, vamos conhecer um pouco do texto, porque quando cai em alguma prova, seja vestibular, seja qualquer exame de seleção que vai te cobrar um texto poético, normalmente está se cobrando aqui as características daquela escola literária. Então, tudo aquilo que eu já te contei lá no começo desse vídeo vai ser aplicado agora no momento em que a gente começa a fazer a leitura das liras. Por isso que eu te indiquei, lê de 1 a 2 liras por dia e vá fazendo as anotações. Ah, aqui eu tenho bucolismo, aqui eu tenho idealização da mulher, aqui eu tenho a retomada do ideal grego, aqui eu tenho carpe diem, aqui eu vou ter os deuses mitológicos. O Cupido é uma dessas figuras. Então, vá fazendo a leitura e fazendo essas anotações da escola literária, quais são as características da escola literária que estão impregnadas aqui no texto. Como, por exemplo, já de início, a lira 1 da primeira parte, ele vai se apresentar aqui, então. Quando a gente fala de apresentação, é justamente dizer, contar quem é Marília e quem é Dirceu, porque é uma sequência de poemas que vai falar do amor entre esses dois. E aí sempre então ele vai usar esse vocativo. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, do tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então veja, ele está contando aqui para ela que ele não é um vaqueiro, que ele não trata do gado alheio, ou seja, o gado que ele tem é dele, então ele é um homem de posses. Lembra que eu falei da artificialidade? Aqui já na primeira lira, a gente já percebe que ele não é um pastorzinho qualquer, tanto que ele é um ideal do arcadismo, é falar de ser pastor. Olha como eu quero viver na natureza. Ele até vive na natureza, porém ele é o dono da propriedade. De expressões grosseiro, de frios gelos e sóis queimado. Então assim, ó, ele, na verdade, ele tem a pele branca. Por quê? Porque ele não vai no sol ser pastor. Já no primeiro poema a gente consegue ver essa artificialidade. Tem o próprio casal, ou seja, ele tem a casa e nele assisto, nele vivo. E aí essa propriedade, dá-me vinho, legume, fruta, dá tudo, né? Graças a quê? A minha sorte, a minha estrela. Toda vez que ele falar graças à minha estrela, ele está falando aqui da sua sorte. E aí vamos comparar lá com a segunda parte. Lá na segunda parte a gente já vai ter aqui então ele preso, e aqui o tom dessa segunda parte é extremamente melancólico, afinal de contas o amor não se concretizou, ele não pôde ficar com ela, e isso é fato. E ele segue dizendo: eu, Marília, não fui passado, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça de preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, não tenho aqui me encoste um só cajado. Então aqui ele já está falando de tudo que ele perdeu. Ele perdeu a casa, a choça, né, que é a casa, o que preciso. Então das necessidades básicas ele já não tem mais, tiraram inclusive o manso gado, ele não tem nenhum cajado para se encostar. E assim ele vai seguir então falando da tristeza que é viver ali na prisão sem ela. Outro aspecto bem importante que a gente precisa considerar e que é muito cobrado é a idealização. Ele vai dizer lá na primeira parte, na lira 19,
ele vai explicar qual é a função da mulher. E nós estamos aqui nos períodos, né, dos anos de 1700. Então a gente está falando de um momento em que a única função da mulher era casar e ter filhos. E ele vai fazer essa relação, ele vai colocar isso em paralelo com a natureza. Então veja, é da natureza da mulher ter filhos, ser mãe. E ele diz o seguinte: enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, um pouco meditamos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então, imagina a cena, ele está lá deitadinho com ela, na relva, na grama, olhando a natureza. E aí agora, então, ele vai dizer para ela: atende, como aquela vaca preta, o novelinho seu dois mais separa e o lambe enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho corpo e salta por cima dela. Repara como cheia de ternura entre as asas ao filho é essa ave aquenta, como aquela esgraveta a terra dura e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio de todo o vulto que junto deles pisa. Então ele está mostrando, olha Marília, a vaquinha, a cadela, a ave, só falta você, minha querida. E aí ele vai descrevendo ainda aqui a natureza, e aí chega um momento que ele diz o seguinte: que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando e refletir então no seu semblante, quando, Marília, quando disser consigo, é esta do teu querido pai a mesma barba, a mesma boca, a mesma testa. Então veja, olha que maravilha, minha querida, a hora que você tiver um filho meu e esse filho for a minha cara, a minha barba, a minha testa, certo? Outro aspecto aqui, para a gente arrematar de vez aqui as liras do senhor Tomás Antônio Gonzaga, é a sua invocação dos deuses mitológicos. Então ele vai usar toda essa questão do amor como uma representação do divino, daquilo que já estava escrito em algum lugar pelos deuses, pelos mitos. E ele diz assim, ó: só no céu achar-se podem tais belezas como aquelas que Marília tem nos olhos e que tem nas faces belas, mas as faces graciosas aos negros olhos que matam, não imitam, não retratam, nem auroras, nem estrelas. Oh, socorre, amor, socorre, ao mais grato empenho meu, voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. É como se ela então estivesse ali pairando no céu e fosse um presente do Olimpo para esse homem. Então, chegou até aqui? Conta pra mim, como é que está a leitura de Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga? Eu vou deixar uma playlist aqui linkando os outros vídeos para o vestibular da UFPR. Se você quiser entrar em contato para conversar, para ter uma aula, para falar um pouco mais sobre cada um desses livros, também tem o link aqui na descrição. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever para continuar recebendo os nossos conteúdos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!